Josué, capítulo de número 1, versículo de número 6 ao 9, diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Ó, Deus falando o quê? 2 vezes. Nós já aprendemos quando ele fala 2 vezes. Ele está querendo chamar a atenção nossa. E para conjugar 2 verbos. O primeiro é o esforça-te. E o que é o esforça-te? É ame a Deus com todo o teu quê? Coração, com todas as tuas forças. E isso, irmão, independe se um tem mais ou menos força do que o outro. Isso é individual. Esforça-te como? Amando a Deus com todas as tuas forças e de todo o teu. E o segundo verbo ele falou aqui é o quê? Animar, ou seja, ter bom. Só que olha o que o versículo 2 diz. E tem muito bom ânimo. Então primeiro ele fala, tenha bom ânimo. Aí ele aumenta uma dose. Ele fala, e tem depois o quê? Muito bom ânimo. Lembra quando Deus fez o homem? Ele falou, quando ele fez o homem era bom. Aí depois ele foi lá e examinou de novo, ele falou, era muito bom. Glória a Deus. Então se ele fez isso, quer dizer, ele quer dar uma ênfase em ter o quê? Bom. Aí ele fala, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que... Irmãos, nós já aprendemos que Deus quer habitar dentro de nós e quer andar do nosso. Para assim trilhar é necessário esforço e bom. E com o que? Para ter o cuidado de fazer conforme o que? A lei que ele deu para Moisés. Mas cuidado para não interpretar a lei na carne. A gente tem que interpretar a lei na revelação do... Porque a carne mata e o Espírito vivifica. Mas eu quero pegar hoje nessa palavrinha. Ter bom ânimo. Irmãos, guarda algo. O povo que murmurava padeceu no deserto. Quem não tem bom ânimo não está se esforçando de todo. Não tem jeito. Porque a consequência de quem está se esforçando de todo o coração, a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o que? E quando você olha para uma pessoa que não tem bom ânimo, como que ela se encontra? Abatida, desanimada, cabisbaixa. E isso é o maior sinal que no coração existe, sabe o quê? Incredulidade. Porque tudo, irmãos, é possível para aquele que o quê? Que crê, tudo é possível. E se eu tenho essa firme convicção no meu coração, no nosso coração, para a gente tomar posse da terra prometida, nós vamos enfrentar situações que é necessário a gente crer. Como é que aquele povo, irmãos, atravessou o Jordão a seco? Sem fé, vai retroceder, não tem jeito. Como é que Deus destituiu diante dos olhos dele as muralhas de Jericó? Como é que Deus derrubou diante dos olhos deles os gigantes? Então, a gente nunca vai tomar posse da terra prometida se a gente não tiver o quê? Bom. Irmãos, não adianta vir com o semblante abatido. Não adianta vir desanimado, cabisbaixo. Isso não é postura de quem vai tomar a terra. Não vai tomar. Pelo contrário, esse tipo de situação nos trava. Esse tipo de situação nos breca. Esse tipo de situação faz a gente ficar parado. A gente não vai para cima. A gente não ama com todas as nossas. Glória a Deus. Só que aqui eu quero abrir um adendo. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Aonde que Deus propõe? Então, ou seja, isso é o amar a Deus com todas as nossas o quê? Forças. Aquilo que Ele propôs, ame com todas as suas forças. E o que o coração está relacionado? Com a mente. O Senhor fala, porque sobe aos vossos corações tais o quê?
E o que molda a mente é a palavra de quem? Então é isso, a gente tem que ler, que é o que Deus vai propor aonde no nosso o quê? E a gente vai lá e faz aquilo. Ama com toda a nossa o quê? Aí ele fala assim, ó, e não com tristeza, ao bom ânimo, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Não adianta vir aqui abatido. Deus ama quem dá com... E guarda algo. E lá quando ele manda a gente esforçar e ter bom ânimo, ele mandou a gente lembrar da lei. A gente mandou a gente meditar na palavra dele o que dia? Então faça isso. Não por necessidade. Não, eu vou porque eu quero ver o meu filho convertido. Não, eu vou porque eu quero tomar posse da bênção que Deus quer me dar. Não, isso aí é por necessidade. Também não vai receber o quê? Nada, porque a Bíblia diz que o amor não busca os seus próprios. Não, eu vou porque eu quero encontrar um esposo ou uma esposa. Não, eu vou porque eu quero a cura da minha enfermidade. Não, irmãos. Vem aqui e ama a palavra sem esperar nada o quê? Esse é o verdadeiro amor, essa é a verdadeira essência. E você pode ter certeza que Deus vai fazer prosperar os nossos o quê? Caminhos. Não busca a lei, que a lei a gente já sabe que é a luz. O mandamento é a lâmpada. Não busca por interesse, busca porque tu ama o que? A palavra. Eu vou fazer porque eu amo a palavra. Eu vou fazer porque eu quero amar a Deus com todas as minhas forças, não importa quais as consequências. Deus ama quem dá com alegria e não por necessidade. Não adianta vir com tristeza. Irmãos, presta atenção. Quem murmura vai parar onde? No deserto. O deserto é lugar do quê? De solidão, não é? No deserto não é lugar que você fica só. Fica do lado de uma pessoa que fica murmurando e abatido. Você sabe o que você vai fazer dela? Você vai embora, você vai ficar fazendo o quê do lado da pessoa? Ninguém fica do lado, irmãos. Aí cata aquela pessoa que está lá esforçando, amando com todas as forças, e veio a adversidade, ela está com um sorriso no rosto, dizendo, meu Deus é bom, o meu Deus vive. Você vai ver se a pessoa não fica do lado dela. Fica do lado. Então a gente tem que ter bom ânimo. Não foi vão que Jesus falou isso, ó. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais o quê? Paz. Aí tem um ponto e vírgula. No mundo tereis, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, vai ter gigante, aflição. Vai ter muralha para derrubar, aflição. Vai ter adversidades, aflições. Mas ele falou, tende o quê? Bom. E por que ele disse assim, ó? Para que em mim tenhais o quê? Paz. É porque ele diz assim, ó. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. É justiça, paz e alegria no espírito. Sudecaia, ridecou, manai, decan. Semblante decaído, semblante abatido é a ausência de reino nos nossos corações, irmãos. É a ausência do reino de Deus. Porque no nosso coração tem que trilhar a justiça. O que é a justiça? Vou seguir a lei de Deus. Vou me esforçar para praticar a lei de Deus. Vou me esforçar, entendeu? Para meditar na palavra de Deus. Isso daí é a justiça. Porque ele falou, eu não vim julgar, eu vim o quê? Salvar. Mas o quê? Naquele dia as minhas palavras são do quê? De julgar, justiça. Uma vez que a gente praticou aquilo que é justo diante de Deus, a gente vai ter o quê? Paz. E se em Cristo nós temos paz, a consequência é ter bom ânimo. A gente vai ter alegria de espírito aonde? Nos nossos corações. Nisso o semblante formoseia, irmãos. Por isso o profeta Abacuque disse isso. Porque ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam seus mantimentos, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, presta atenção, ainda que a figueira não floresça, olha só, então estava faltando folhas na onde? Na figueira. E para que servia as folhas da figueira? Serviu para cobrir a nudez de quem? De Adão lá no Éden. Sabe o que o Senhor está falando? Ainda que a tua vergonha,
Ainda que você está vivendo um tempo de vergonha, que todo mundo está enxergando a tua o quê? Nudez. O Senhor fala, todavia, se alegra no Senhor. Glória a Deus. Ele continua, nem que haja fruto na vide. O que é o fruto da vide? É o fruto do Espírito. Minha paciência já está acabando. Ou seja, o fruto da vide. Paciência, benignidade, bondade. Ainda que eu não esteja vendo isso à minha volta para comigo, o Senhor fala, todavia, se alegre no Senhor. Porque é duro, irmãos, conviver, irmãos, com quem não tem o fruto da vide. Aí ele continua, o produto da oliveira minta. O que é o produto da oliveira? É o azeite. Minta, ou seja, não está produzindo mais. E o que o azeite simboliza? O poder de Deus. Ainda que eu não veja a manifestação do poder de Deus na minha vida, o socorro de Deus ainda na minha vida neste tempo, todavia eu o quê? Me alegrarei no Senhor e exultarei no Senhor. Olha lá, e os campos não produzam mantimentos. Quando é que o campo não produz mantimento? Quando Deus cerra os céus e já não manda mais a chuva, irmãos. A chuva seróide, a chuva temporã. Você não está vendo ainda essa movimentação que vem do céu para a terra. Todavia Deus está falando o quê? Se alegra em mim, exulta em mim. Ele continua, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ou seja, eu estou diante de lobos diante de mim, porque o Senhor falou que Ele ia nos levar diante do quê? De lobos. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio do quê? De lobos. O que o lobo veio fazer? Dispersar e arrebatar as ovelhas. Eu estou vendo voz de lobo, eu estou cercado por lobos. O Senhor fala, todavia se alegra em quem? Em mim. Exulta no Senhor. Aí ele continua, e nos currais não hajam vacas. O que são vacas? São os bois. E nós aprendemos que o boi, ele conhece o seu possuir. Então eu estou olhando e falo, poxa, mas ninguém conhece a Deus aqui. Não tem ninguém aqui para me orientar. Não tem ninguém que tem nível que é espiritual. Curral é lugar do que? De se alimentar. Você fala, todavia eu me alegrarei no... Exultarei, irmãos. Não importa as circunstâncias, se alegre em Deus, exulta em Deus, esforça-te, tem de bom. Porque Jó escreveu, no livro de Jó está escrito, eu acho que ninguém tem mais propriedade para ter escrito isso. Porque se tem um homem que perdeu tudo, se tem um homem que viu a figueira não florescer, se tem um homem que não viu fruto na vide, se tem um homem que passou por um tempo de ver a oliveira mentir, se tem um homem que viu os campos não produzir mantimentos, as ovelhas da malhada serem arrebatadas, os currais, irmãos, não ter vacas, foi Jó. Ele se deparou com amigos que eram como lobos, perdeu os filhos, a esposa veio com aquela voz para cima dele, ou seja, a videira. Ele viveu tudo isso, irmãos, e ele escreveu assim, diante de Deus, até a tristeza salta de prazer ou salta de alegria. Ninguém tem testemunho mais fiel e justo do que isso. Então, pelo amor de Deus, esforça-te. Entende o quê? Porque se não tiver esforço, deserto. Se não tiver bom ânimo, deserto. E padece lá, tá? Fica lá, 40 anos e morre lá. Porque é isso que Deus espera de mim, de você. Mas não esqueça, para ter o cuidado de fazer segundo a lei. Não como estão ensinando aí. O cuidado para fazer segundo a palavra, porque quem ouve e obedece, as bênçãos cuidará. Mas faça isso não por necessidade. Deus conhece as nossas necessidades antes mesmo da gente abrir a nossa boca e pedir. Faça porque tu ama a palavra. Amém.